Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu tenho 22 anos e sou uma mulher trans. Eu decidi vir aqui fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha transição e como é passar por isso diariamente ao longo desses anos. Eu me assumi com 15 anos, por volta de 15 anos, e comecei a minha transição ali. Me assumi para minha mãe, para os meus familiares. E é óbvio, como qualquer outra transição de muitas meninas trans, não foi fácil. Ao longo desse caminho, a gente perde muitos amigos, que, na minha percepção, não são amigos. Até porque, se fossem amigos de verdade, estariam comigo até hoje. Mas, óbvio que tenho amigos, sim, melhores amigos, que dá para contar no dedo também, que percorreram esse caminho junto comigo e estão comigo até hoje. E quando a gente se descobre, se conhece, se vê realmente como uma mulher trans, como realmente a gente é e sempre foi, porque isso não é uma escolha, e sim faz parte da gente. A gente só se começa a se reconhecer e se identificar e começa a ter total, como que eu posso dizer, visão mesmo do que a gente é, né? E ao longo desse caminho a gente perde oportunidades, tudo fica mais difícil, mais escasso, então os estudos fica complicado, porque o diferente, querendo ou não, chama a atenção e não chama a atenção de um jeito legal. Familiares também se afastam, mas faz parte de toda transição e toda mudança de vida. E uma reflexão que eu deixo aqui é que é tão louco como é difícil a gente ser só quem a gente é de verdade, perante a sociedade, perante as pessoas. E digo em tudo, tá? Amizade, relacionamento, família, tudo. Até pra gente se comunicar como pessoa, como ser humano lá fora, é muito difícil de verdade. E ao longo dessa caminhada já fazem, hoje eu tenho 22 anos, fazem basicamente uns 8 anos por aí que eu fiz a minha transição. Eu não tomo hormônios continuamente, né? Eu comecei a minha hormonização ano passado, fiquei 3 meses basicamente tomando hormônios, e aí por alguns motivos aí pessoais eu parei. Mas basicamente, hoje em dia sim eu trabalho, né? Terminei meus estudos, penso em começar a fazer faculdade e sou uma pessoa como qualquer outra normal. Então, tenho vida social, tenho contas a pagar, vivo como qualquer outro ser humano, diferente do que muitas pessoas imaginam de como pessoas trans sobrevivem ou vivem hoje em dia. Eu acredito sim que a oportunidade pra gente do nosso meio é muito mais difícil, é muito mais puxado. Você tem que, sei lá, trabalhar redobrado para você conseguir o que você quer. Mas sim, é possível. Hoje em dia é possível. Eu acredito que tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Mas isso tem que partir da gente, obviamente. Mas ao longo desses rodeios que eu tô falando, eu nem tô falando direito da minha transição. Calma aí. Bom, e depois que eu me assumi pra minha mãe, foi bem difícil, né? Eu tava na escola, eu tava perto de terminar os meus estudos. E aí, basicamente, eu arrumei um namoradinho. E aí, eu casei jovem. E aí, veio a expulsão de casa. Eu sou filha mais velha. Nossa, Dani, mas você tá abrindo a sua vida assim? Ai, que se lasque, né? Hoje em dia tem pessoas fazendo tantos vídeos de tantas coisas. Eu acho que, querendo ou não, a internet é um espaço onde a gente pode se expressar e, querendo ou não, servir de algum exemplo ou de alguma coisa que alguém possa se identificar também. E aí eu saí de casa, né, com 16 para 17 anos, tinha praticamente acabado de me assumir. Tava bem no comecinho da transição, então passando perrengue, cabelo curto, sabe? Toda aquela coisa de. Porque querendo ou não, quando você. É bom você se assumir e você se descobrir uma pessoa trans jovem, até pelo fato da hormonização e tal, por conta do corpo. Mas é ruim também por conta da puberdade.
Então, tudo que era pra acontecer, né, se eu fosse, assim, do sexo oposto, começa a acontecer muito agressivamente. E pra gente que é trans, barba, essas coisas, é muito complicado. Ainda mais quando você não tem acesso ao hormônio, né? Eu faço parte de um ambulatório em São Paulo. Eu não vou falar o nome aqui, mas ele me ajudou muito com isso. Eu fiquei um ano na fila de espera, mas eu consegui. E a minha hormonização é feita por lá. Mas no começo de tudo isso, gente, a gente não tem oportunidade, não tem o que fazer, dinheiro e tudo mais. E quem sabe que compra hormônio mensalmente em farmácia não é barato. Por mais inferior que ele seja, ou dependendo da marca, não é barato, porque é um gasto todo mês, né? E aí você usa o hormônio, você usa bloqueador, você tem que usar vitaminas, né? Não é só uma coisa assim, ai, vou tomar hormônio e pronto. Tem pessoas que fazem isso, mas é arriscado. E ao longo disso eu, né, casada e tal, separei, não deu certo. E morei com uma amiga há um tempo. Comecei a minha carreira ali de trabalhar mesmo, registrado e tal. Descobri no que hoje em dia eu trabalho, né? E foi basicamente isso a minha vivência bem superficial da minha transição. Mas se a gente for contar detalhadamente, é muito complicado. Por que que eu quis fazer esse vídeo? Para trazer um pouco mais sobre a minha história mesmo. E basicamente falar também, ao começo do vídeo que eu estava falando, o quão é difícil você ser uma pessoa trans. E todo mundo fala assim, ai, mas você nem parece que é trans, ou você é feminina demais, ou você é passável, ou você é bonita. Gente, não faz o menor sentido isso. Porque pessoas trans podem ser bonitas. Pessoas trans são pessoas normais, pessoas trans trabalham, pessoas trans têm tudo que uma pessoa cisgênero tem, entendeu? Digo de responsabilidade, de afazeres. Mas a sociedade não consegue entender isso. E isso dificulta só mais ainda a nossa vida. Mas basicamente é isso. Se vocês gostarem do vídeo, não sei se vai chegar em muitas pessoas. Eu faço parte 2. Vocês podem fazer perguntas também nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E um pouquinho de mim. Aí não costumo fazer isso. Mas por que não se arriscar, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. E é isso.